capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê, através do Evangelho, principalmente nesse título aí do Evangelho, do capítulo 14 do Evangelho, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Será que Deus realmente escolhe? Porque nós sabemos que todos nós, todos somos filhos de Deus. Falam muito, em outros segmentos cristãos, muito do diabo, né? Se o diabo existisse, ele também seria criado por Deus. E Deus não ia criar um elemento para mexer com seus próprios filhos, para mudar o pensamento de seus filhos. Então, não tem escolhido. Até mesmo o diabo, se ele quisesse, ele ia para o céu, se ele existisse. Né? Eu gostaria de começar a nossa preleção de hoje, porque eu vejo muitas pessoas falar que é difícil entender o Evangelho. Mas sabe o que é? É preciso que a gente... Eu lembro até das escolas rabínicas, lá em Israel, eles falavam por repetição. Uma vez um filho meu falou para mim, pai, a gente vai lá no centro e a gente vê o pessoal falar sempre a mesma coisa. Repete um punhado de vezes. Essa parte mesmo do Evangelho já tem um punhado de gente que já falou aqui, né? Mas não, porque cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente aprende mais. E muitas vezes tem uma interpretação, a pessoa fala, mas o fulano falou isso, falou aquilo, o outro falou, mas as mesmas coisas. A nossa interpretação, cada coisa que Jesus falava, tinha diversas interpretações. Tinha diversas... A gente quando lê alguma coisa na internet, ou que a gente lê algum livro, alguma coisa, a gente interpreta de um jeito, o outro interpreta de um jeito, mas acaba sendo a mesma coisa, é questão de interpretação. Mas é interpretação, tudo tem uma mensagem, não é? Então, se a gente prestar atenção, como essa parte do Evangelho aí, tem uma parte lá que ele fala que muitos serão dados, e aqueles que têm receberão mais, e aqueles que não têm será tirado. Mas a gente vai falar sobre isso aí e vai falar por que Jesus fala isso. Por que foi falado dessa maneira. Que realmente, se a gente ler de imediato e não procurar na atenção, ver a explicação daqui do Evangelho que o Kardec fala para a gente vai saber por que Jesus fala daquela maneira. Não é? E não é sempre também que a gente vai falar e que o fulano que está aqui falando, a gente vai achar que ele é um santo, que ele é isso, aquilo. Não tem nada disso, nós somos todos iguais. Aquilo que ele vem falar aqui, todo mundo tem condições de saber e de falar. Porque é questão de interpretação. Todos nós somos dotados de inteligência. Então nós podemos interpretar. E muitas vezes as pessoas vão no lugar e vê falar, mas ela não está nem aí. Como o convite que Deus faz para nós nessas núpcias. Ele chamou um punhado de gente lá, mas nem todos queriam ir, que já sabiam mais ou menos, que já tinham certo conhecimento, falaram, eu não vou lá, eu já sei tudo isso. Mas não é, a gente não sabe tudo. A gente tem que aprender, tem que ler, tem que aprender a interpretar. Às vezes fala, interpretar é difícil. Não é difícil. Se você lê, quantas vezes... Eu falei com a minha filha há pouco tempo, que quando a gente lê, diversas vezes, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho. Por isso que tem diversas interpretações. É questão de aprender, é questão de saber. Quando Jesus fala que foram chamados e poucos os escolhidos, a gente vai lembrar que teve um povo que foi os primeiros que receberam e começaram a acreditar em Deus único. Não é? E Deus fala assim para a gente, lá no Velho Testamento, tem um capítulo lá,
em que Deus fala, eu sou uno, eu sou único. E ele então está dizendo para nós que não existe nada mais do que Deus. Deus é uno, é só ele que existe, não tem outro para ficar no lugar dele. Não é? Mas a gente vê que todos são chamados, nem todos aceitam. Preferiram ignorar as coisas de Jesus e mexer com outras coisas, saber coisas que, na verdade, eram coisas materiais, as coisas do mundo. E ele fala então que aqueles que foram, eles não são chamados porque eles se achavam diferentes dos outros, achavam melhores que os outros. E hoje a gente vê isso aí nos nossos dias. Quantas pessoas, muitas vezes, preferem, quando vai ter um culto religioso, vai ter uma coisa que fala de Deus, ou uma coisa mesmo, uma reunião de família, uma reunião de irmãos, para uma confraternização bacana, de amigos, coisa e tal, ele prefere não ir. Não é? Ele vai fazer outra coisa, falar, hoje eu tenho que ir lá no banco, fazer não sei o quê, inventa um punhado de coisas para não ir. E aqueles que vão, quando ele fala que teve aquele homem que foi lá e não estava com a veste nupcial, não é só o homem. Seria um conjunto de gente que estão ali, que foram ali não para assistir nada. Foram ali para atrapalhar, para falar alguma coisa. Esse não precisam ficar lá. E tem aqueles outros que bateram na porta lá, né? Chegaram lá, são aqueles pregadores que bateram na porta. E aí Deus não quis recebê-los. Mandou que eles fossem amarrados, fossem tirados dali e fossem para outro lugar. Mas quem que é esse outro lugar? Então, quando a gente fala que ele mandou as trevas, os exteriores, né? O que é isso? Nós vivemos aqui na Terra, uma terra de expiação e provas. Nós sabemos que aqui na Terra nós tivemos de outros orbes, aquelas pessoas que vieram aqui para nos ajudar, que são os capelinos. A gente até aconselha a ler os Exilados da Capela, de Edgar Armand, que a gente vai entender. Tem outros livros aí que falam a mesma coisa. Né? E a gente vê que Jesus, quando ele fala dessa porta estreita, ele fala de lá haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque nós, se sairmos daqui um dia, se nós deixarmos de cumprir as coisas de Deus e tivermos que ir para outro orbe, certamente nós vamos para um lugar bem pior que o nosso mundo. Então lá vai haver sofrimento mesmo. Quer dizer, o nosso espírito não é que nós vamos de carne e osso, mas nós vamos nascer lá, vamos renascer lá. Não é? Então o renascimento naquele lugar vai ser muito triste, porque nós vamos sofrer muito. E nós estamos aqui na Terra, que nós não somos muito bons não. Mas lá aonde a gente vai, se a gente errar, é muito pior que a Terra. E nós vamos para lá para quê? Para ensinar eles, porque nós estamos mais adiantados que eles. Se nós melhorarmos, há muitas moradas na casa de Deus. Nós vamos subindo na hierarquia dos mundos. À medida que nós vamos subindo, que nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo mais, porque aqui na Terra nós temos a nossa mente, nosso intelecto, nosso cérebro, ele é igual a um HD de computador. Ele vai guardando um punhado de coisa, mas tem uma hora que se ele estiver muito cheio, o computador não aguenta, ele para, trava. Mas nós não travamos, porque nós chegamos isso aí porque nós aprendemos muita coisa. De bom, né? Se aprendemos de ruim, nós sabemos que nós vamos para lá. A gente nunca vai retroagir, a gente sempre vai progredir. Sempre vai sabendo as coisas melhor. Sempre vai tendo alguma coisa que aprender.
e nós vamos aprender mais quando nós passarmos de um mundo para outro. Nós nunca vamos regredir. Nós podemos parar. Se nós estivermos errado, erramos muito, nós vamos parar para ir para outro mundo. Lá nós vamos aprender melhor. A gente vê muita gente falar que Jesus, que foi um homem que veio à Terra para nos ensinar, né? Quando ele veio para cá, ele estava numa vibração muito alta. Jesus era um ser perfeito já, né? Já era um homem que passou por muitas encarnações e aprendeu muito em outros orbes. E nessa que ele aprendeu, ele já estava de uma forma que, para ele chegar aqui na Terra, na vibração que ele estava, foi muito triste, foi muito difícil. Então, o que ele fez? O sacrifício que ele fez para chegar aqui na Terra, e muita gente fala que ele morreu para nos salvar. Ele não morreu para salvar ninguém. Ele ensinou o caminho da salvação, que foi através do Evangelho. Ele veio aqui para ensinar, para mostrar para a gente que o caminho era esse. A gente tem que passar pela porta estreita, porque muita coisa vai ser restringida nisso aí. Aí perguntaram um dia para mim se, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente pode cantar rock. Perguntaram, não tem nada a ver. Tem tanto rock aí que é muito bom, tem até funk, que muita gente fala mal, tem funk que é bom. É uma questão de cultura, não é? Coisa que a gente não pode. Tem coisa aí que não tem nem como a gente falar. Realmente é ruim mesmo. Mas não é tudo que é ruim. Então a gente precisa aprender a conviver com essas coisas e saber que a gente até com a música a gente aprende. A gente vai ver aí uma música do Beto Guedes. Não sei se vocês conhecem, Sal da Terra. Você conhece, né, Fábio? É linda a música, né? É? É Guedes também? Você também? Então, o Beto Guedes, ele canta uma música, esse Sal da Terra, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu até estou imitando o Pedrinho quando vem aqui falar, né? Ele falou da última vez, ele falou sobre a planeta Terra, né? É bacana pra caramba. Eu vibrei, porque eu gosto de música também. Só que eu sou eclético com música. Eu gosto de música sertaneja, música clássica. Eu acho que é bem assim, né? Então, gente, a porta estreita é essa porta. Não é todos que conseguem passar por ela, porque eles preferem a porta larga, que é mais fácil da gente fazer. A porta estreita, ela é restrita para muita coisa. Mas aí a pessoa pergunta para nós, mas essa restrição da porta estreita, esse caminho que a gente escolhe na porta estreita, a gente pode beber uma cervejinha? A gente pode beber um vinho? Quando fala em tomar um vinho, tomar uma cervejinha, não é se embriagar, não é né? A pessoa vai tomar uma cervejinha, em vez de tomar um copo de cerveja, toma um engradado de cerveja. Os excessos. Os excessos. É isso que não faz bem. Às vezes você vai fazer uma viagem, coisa e tal, e num lugar que você não gosta. Então, mas a gente está lá, a gente tem que aproveitar. Então, quando você vai tomar um vinho, vai tomar uma cervejinha, não é para você embebedar, não é para você exceder. Sabe por quê? Quando Deus fala para a gente, nos dá certas restrições para a gente fazer, porque é melhor para a gente. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente vai fazer, a pessoa fala, mas tomar uma cerveja é bom para a saúde. Pode ser bom mesmo. Tudo que você toma, tudo que você usa com restrições, com certa moderação, faz bem. A cerveja, quando você toma, ela é diurética. Ela te ajuda a desintoxicar os rins. Agora imagina a pessoa tomar uma caixa de cerveja. Será que é bom?
Os rins vai trabalhar mais apertado, mais, né? Vai exigir mais dele. E aí você vai passar por situações difíceis, porque você vai ficar doente. Tomar um vinho não é tomar 3 garrafas de vinho. Não é tomar, porque as pessoas falam assim que Deus castigou, né? Deus mandou um castigo para mim e eu peguei uma cirrose. Será que foi Deus que mandou? Será que foi Deus que mandou? Deus aconselha a gente a não fazer isso. Deus aconselha a gente a não tomar, não exceder. Tanto que Jesus transformou a água em vinho. E aí eu estava numa palestra lá numa casa espírita aí, eu vi o palestrante falar lá que a gente não pode beber, que a gente não é isso, é aquilo. Eu perguntei para ele, mas a gente não pode tomar um vinho? Aí ele falou, não, porque o vinho tem álcool. Eu falei para ele, mas Jesus não transformou a água em vinho? Não é? Aí ele falou, não transformou a água em vinho, porque o que Jesus transformou era suco de uva. Eu falei, não. Absurdo, né? Não é. Sabe por quê? O vinho, para o judeu, ele é símbolo de alegria. Toda festa tem que ter vinho. E lá era uma festa. Não era nem cerimônia religiosa. E bodas não significa festa religiosa, mas sim festejar a união daqueles. Que Jesus fala para nós no Evangelho que o homem deixará seu pai e sua mãe e vai viver com a sua mulher, sua esposa, não é? Mas ele fala em alguma cerimônia religiosa? Não fala. Por isso que o Espiritismo não tem religião. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que Kardec teve o cuidado de tirar o enchimento de linguiça. Que lá no Evangelho tem um punhado de coisa que tá lá e não precisava estar lá. E não precisava ser tão grosso para explicar as coisas. Quem vai fazer a oração aqui, por exemplo, não precisa fazer uma oração grandiosa. Eu, há pouco tempo atrás, eu fazia uma oração longa pra caramba. Minhas filhas falavam para mim, pai, o senhor fala demais. Precisa fazer uma oração menor. Entendeu? Então, quando a gente fala em enchimento de linguiça, é falar, Jesus esteve lá em Timóteo, Jesus esteve lá em Nazaré, Jesus esteve não sei aonde. Foi em tal tempo, assim. Precisa disso? Jesus foi fazer milagre lá, fez os peixes, né? O milagre dos peixes, o milagre lá de Lázaro. Mas ele não veio aí para isso, tanto que ele pedia para aqueles que recebiam as coisas dele não falar para ninguém. Porque ele não veio aqui no mundo para isso era a bondade dele. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer isso, naquilo que ele aprendeu nos mundos que ele passou, ele trouxe para nós. Aquela energia que ele tem, que nós temos do nosso lado e nós não aceitamos. Nós não conseguimos aprender a usar essas energias que nós temos. As energias que nós temos são energias curáveis. Quando nós pensamos em Deus, quando nós temos fé, nós podemos curar. Mas a cura não é de uma hora para outra, a gente precisa ter paciência, porque isso aí é Deus, é a hora de Deus, é a vontade de Deus, é Ele que manda, é Ele que faz. Nós somos apenas instrumentos, sabe? É a nossa consciência, a nossa vontade de servir. Pode falar. Tem pessoas que têm problemas, né, com bebida alcoólica. E ela não pode beber nenhuma gota. Assim, sob o ponto de vista espiritual, o que seria isso? Assim, vem com alguma dívida de alguma outra encarnação? Ou é uma prova nessa vida mesmo, de autocontrole? Porque tem pessoas que
tomarem um gole e voltam a ter aquela dependência. Ele pode ter trazido de outra vida. Pode ter trazido de outra vida, porque o nosso perispírito, ele grava tudo. Vício mesmo? Vício mesmo. Ou ser provado para ter autocontrole. Também. Pode ser também. Pode ser também. Nós temos o nosso perispírito que guarda tudo que nós temos, né? O perispírito nosso é um HD que nós temos, que nós levamos para a posteridade, né? Então, já falei bastante até sair do tema, né? Gente, mas é isso aí. Então, essa porta larga significa caminho mais fácil. Nela, não há compromisso nenhum com nada. São aqueles que não foram na cerimônia das núpcias. Porque a parábola das núpcias estava nos ensinando que era Jesus que chamava a gente, porque ele estava se unindo com o povo para fazer aquilo que nós falamos agora há pouco. Para levar eles a palavra de Deus e ensinar o caminho que chega lá. Não é para salvar ninguém, ele também não podia salvar. Quem tem que salvar a gente somos nós mesmos. Porque tudo vem, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que ter essa responsabilidade de fazer tudo que está lá, que ele está ensinando para nós aqui. E ele fala para nós. Então a porta estreita é isso, a gente acabar com muitas coisas que a gente tem. A gente lembra que lá, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista falou, aquele que virá após mim, batizará com o fogo. Aí a pessoa fala, mas o que é isso? O que é isso de fogo que ele fala? A gente mesmo fala. Quem fuma sabe. Que a gente tenta largar de fumar, a gente fala, nossa, mas largar de fumar é fogo. Porque são os vícios que nós temos. Nós temos que corrigir os nossos vícios, porque nós precisamos desse corpo aqui. Porque é dele que nós temos que tirar o nosso próprio sustento. Não adianta você fazer sacrifício disso e daquilo. Não adianta você sofrer. Porque Deus não mandou nós aqui, no mundo, para sofrer. Nós não estamos aqui para o sofrimento. Muita gente fala que a gente tem que pagar o que nós fizemos de errado lá atrás com sofrimento. Não é assim. Jesus nos fala que cada coisa boa que a gente faz, cada caridade que a gente faz, muitas vezes pode pagar mil pecados. Por isso que depende de nós. Não depende de uma pessoa vir aqui e tentar nos salvar, porque depende da gente mesmo. Nós somos responsáveis por nossas vidas. Então, a gente tem o nosso caminho, a nossa esperança é a gente poder pagar as coisas que nós temos lá de dívida do passado com amor. Dando a mão para aquele irmão que está no chão, levantando-o, fazendo com que ele possa, viver melhor. É a nossa obrigação. Deus deu inteligência para nós, para a gente entender essas coisas. E muitas vezes, aqueles que não querem entender, que dizem que é difícil entender aquilo lá, ele precisa apagar da vida dele a preguiça. Precisa usar, é o Espírito que fala para ele fazer, mas ele não faz, porque ele está obedecendo o seu corpo. Não é? Então é preciso que ele procure fazer. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Jesus fez milagre daquele jeito, por que ele levantou Lázaro? Leiam o Evangelho, repitam quantas vezes precisar, que vocês vão ver que lá no Evangelho está. Quando o emissário de Marta foi falar para ele o que estava acontecendo com Lázaro, ele manda o emissário de Marta voltar, falando, diga para Marta que a doença de Lázaro não é de morte.
Então Lázaro não estava morto. O que que Jesus faz? O que que Deus nos deu que nós não vemos? E Jesus mesmo fala para nós, se tiverdes fé, farão o que eu faço e muito mais. Nós temos energias do nosso lado. Nós temos energias do nosso lado que qualquer um pode fazer, pode usar. Essa energia serve para curar. Quando você busca as energias boas, nós temos energias boas do nosso lado e temos energia ruim também. Paulo, na epístola dele aos Coríntios, ele fala assim: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Porque é o mal que habita em mim. Isso é palavra de São Paulo. O que ele está querendo dizer com isso? Porque nós precisamos nos reformar. Nós precisamos ouvir Jesus. Não adianta também vir aqui, não adianta a gente ir numa casa religiosa, ouvir lá o pregador falar, pegar aquilo e não aplicar. O próprio pregador, muitas vezes ele fala, mas não aplica. Para ele fazer o certo, para ele falar para todos nós aqui, porque ele também ali, ele está aprendendo, como eu estou aprendendo com vocês também. Quando ele fala aquilo, ele tem que mostrar que o caminho é aquele, mas ele tem que fazer com exemplo. O espírita é pedido a ele, quando ele tiver que fazer alguma coisa, ensinar alguém, primeiro ele tem que dar exemplo. É através do exemplo que ele ensina as pessoas. E nós também não somos bonzinhos. Nenhum de nós. Eu costumo dizer assim, se Deus viesse e falasse hoje que o mundo ia acabar, ou se ele não falasse, mas que o homem mesmo destruísse, porque tanta coisa está sendo feita com essa terra, tanta coisa nós recebemos, a natureza está sendo destruída pelo homem, pelo seu egoísmo, pela vontade de ganhar, pela ganância. Imagina se o mundo fosse destruído hoje, será que todos nós iríamos para o céu? Eu pergunto, ia? Vamos pensar. Nós temos muita coisa que aprender ainda. O mundo está ensinando a gente. A gente vê aí, quando a gente vê uma pessoa passando dificuldade, a gente fala, coitado. Mas será que a gente vai lá ajudar? Será que a gente vai dividir o pão? Paulo, você está falando uma coisa, voltando à porta estreita, né? Hoje aconteceu um episódio diferente aqui na casa. Estava chegando o meu pai, tinha o senhor da porta, e ele falou assim: olha, eu tenho alguns mantimentos para doar. Eu sei que vocês fazem um trabalho aqui e eu vim trazer para vocês. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ele tirou do carro e falou: o senhor quer que eu leve? Não, eu levo para você, tá pesado. E convidei ele para ficar. E ele falou assim: não, eu vou embora porque eu já fiz um culto na minha casa. Eu deduzi que ele não é espírita, mas sem julgamento nenhum, ele sabe que a gente ajuda e veio ajudar. Está bem próximo da porta estreita, né? O não julgamento, né? E o querer ajudar, a caridade. Essa semana também, o Heitor vem toda quarta-feira, nós estamos mas junto com o centro espírita que eu venho, ele também faz a catequese às terças-feiras. E ontem eu fui surpreendida por um recado que parece que o padre da paróquia quer conversar comigo com o Marco, porque o Heitor ele tem os ensinamentos na linha
E ele contesta, né? Ah, mas eu aprendi uma coisa diferente, né? Ele não é nem contestando, é dizendo que ele sabe de uma forma diferente. E, entre aspas, assim, meio que convidando ele a se retirar, entendeu? Para eu fazer uma escolha. Ou bem ele vai para a catequese, ou bem ele vem no centro espírita. Quer dizer, é um julgamento. Por que ele não pode? Por que ele não pode me acompanhar? Né? Independente de ele fazer a catequese. Por que ele não pode, às quartas-feiras da noite, estar aqui comigo? Ah, porque você está deixando a cabeça dele muito confusa. Não. A confusão a gente resolve em casa, nós conversamos, e o aprendizado ele está tendo lá, também está tendo na igreja. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Mas não é assim que as pessoas pensam, sabe? Eu fico triste de saber de receber esse recado, sabe? E eu acho que tentaram até falar que não era bem assim, mas ainda ouvir isso, que ele está ficando confuso, não. É a mesma coisa que ele está aprendendo na igreja, ele às quartas-feiras discuta sobre os mesmos assuntos de uma forma diferente que eu falo. Eles conversam depois, olha, na igreja é assim, e lá no ser é de outra maneira, mas levam, é o mesmo caminho. Amor é Jesus, é amor ao próximo, é caridade, né? Eu fiquei triste, sabe, de ter recebido esse recado lá. E veio justamente no tempo de hoje, a gente terminar, caridade. Fiquei meio perdido. Pois é. Então, é preciso que a gente tenha esse sentimento de amor. A doutrina espírita, ela não fala para nós que fora da caridade, que a caridade está dentro da igreja, está dentro da casa espírita. E não é isso. O Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. É como aquilo que Jesus falou, que nos explica, que nos fala, que nós, quando nós fazemos uma caridade, nós estamos pagando um punhado de pecado que nós cometemos, de coisas que nós cometemos lá atrás. Não é? Porque é o caminho que nós temos, sabe? É a maneira que nós temos de fazer as coisas pensando que a gente tem que sofrer. Será que fazer caridade é sofrer? Não é? Tem gente que tem tempo para fazer um punhado de coisa. Nós temos tempo para fazer um punhado de coisa. Eu falo, não tenho tempo para ajudar, não tenho tempo para fazer nada, não tenho dinheiro para fazer. Muitas vezes a pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa não precisa de coisas materiais, mas a pessoa precisa apenas que alguém converse com ele, como o Márcio faz aqui. Isso é caridade, isso é amor. Porque quando a pessoa, muitas vezes, abraça uma pessoa, abraça um amigo com aquele carinho, com aquele amor que tanto tempo não vê, o que ele está fazendo? Transmitindo uma energia para aquele ser, para aquela pessoa. Quando a gente passa num supermercado, gente, a gente vê aquele pessoal que está varrendo lá o dia inteiro. Tem pessoas que passam, a maioria de nós, não estou falando nem pessoa que passa, estou falando de nós. Nós passamos perto dessa pessoa, é como se ela fosse invisível, que nós não estivéssemos vendo. O que custa a gente falar bom dia, boa tarde, bom trabalho? Não é? O tratamento, o ensino que nós fazemos, a coisa que nós temos que fazer é começar a fazer, educar os nossos filhos dentro de casa. É na nossa família, é eles que têm que aprender. Eu estou vendo ali o filho do Fábio vir aqui, muito bem, Fábio, parabéns. Eu vejo hoje, porque eu vejo meus netos lá. Eu aprendo com eles, aprendo com meus filhos, aprendo com meus netos. Meus filhos falam para ele, vamos sair, vamos juntos com... Não, ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque está tudo grudado no computador. A gente fica triste quando vê uma mãe sentada em frente à televisão, assistindo novela, pornografia. Uma vez uma senhora estava dando aula lá num centro, lá no Parque Industrial. Uma senhora falou para mim, Senhor José, mas tem novela que ensina as coisas de Kardec.
ensina as coisas espíritas. Eu falei, qual novela que é? Ela falou o nome lá, nem lembro. Gente, mas é preciso ver que essas novelas, elas são baseadas no espiritismo. Elas não falam do espiritismo. Porque no meio daquela novela tem pornografia. E a mãe senta no sofá junto com o filho pequeno de 10 anos assistindo aquela porcaria. O que o filho vai aprender? Vê aqueles joguinhos que passam lá, que eles fazem, só metralhadora, um matando o outro. Isso é ensino? É sim, ensino negativo. O que vai acontecer? Nós estamos vendo hoje aí. Não haja nem respeito pelas pessoas mais. Nós estamos passando por um momento difícil, esse momento de transição. Mas nós só melhoramos se a gente aprender, se a gente mudar o nosso pensamento. Mudar a nossa maneira de agir. Os filhos não querem ir com a gente? Não, você vai ter que ir. Porque ele não manda nele, é criança, não sabe o que está fazendo ainda. Ou se sabe e não quer fazer. Quem manda? É ele ou os pais? É os pais que estão ensinando. Essa semana nós estávamos conversando aqui, num trabalho que nós fazemos aí, eu trabalho na parte de socorro, e nós estávamos discutindo isso aí, estamos discutindo no bom sentido, né? E nós estávamos falando, nós espíritas também estamos nesse erro. Eu acho que nós devemos trazer os nossos filhos aqui. Não quer ir? Não, tem que ir. Porque eles têm que aprender as coisas de Deus. Tem que aprender dentro disso aqui. Agora não. Ah, eu não vou não, pai. Pô, eu lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, até no supermercado eles vinham com a gente. Até no supermercado. Porque lá também está aprendendo. Está aprendendo que o sacrifício que o pai faz para comprar as coisas para pôr dentro de casa, é preciso ele aprender e saber o preço das coisas. Agora, o que não pode é um pai negar as coisas para o filho da seguinte maneira. Ele vai no supermercado, leva o filho pega coisa de chocolate pequeno. Pequenininho. Pega lá um negócio de chocolate, lá, seja lá o que for, e fala para o pai que quer levar aquilo lá. O pai fala para ele, não, eu não posso comprar. Mas a hora dele passar no caixa, tem uma caixa de cerveja. A hora que ele vai passar no caixa, tem um pacote de cigarro. Tá certo isso? Que exemplo que ele está dando para o filho. Ele não pode levar o chocolate para o filho. Ele não pode levar um produto um pouquinho mais caro para a mulher, para lavar roupa, para costurar, sei lá para quê. Não precisa. Põe em alta no passe. Aí então, o filho vai aprendendo as coisas erradas. Tudo isso a gente tem que pensar, são pequenas coisas que a gente não presta atenção. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o filho vai aprender. Meu filho vai aprender, meu pai tem que trabalhar duro lá para poder me sustentar. Mas ele não pode fazer as coisas dessa maneira. Ele não quer comprar chocolate para mim, mas está comprando cerveja, está comprando cigarro. Não é? E eu estava voltando ao assunto de Jesus, os milagres que ele fazia. Não é isso que ele veio ensinar para nós. É por isso que eu estou falando. Ele veio para ensinar para nós a caridade, o amor ao próximo. Esse é o caminho que nós temos que ver. A porta estreita ela não é difícil de passar, não. Não é difícil de passar, não. É um pouquinho de esforço da gente. É isso que ele exige da gente. Um pouquinho de esforço. Se a gente tiver fazer esse esforçozinho aí, a gente, além de aprender, a gente vai ensinar muita coisa.
para os nossos filhos e para quem está perto diante da gente. É o exemplo. É isso que nós precisamos fazer. Hoje nós vemos um jogador de futebol entrar lá no campo para jogar futebol, para fazer as pessoas se divertir. E chega lá, ele é desrespeitado. Que diferença tem? Todos nós precisamos entender que nós viemos de lá, da África. O início da civilização veio lá, da África. Que diferença tem? Nós temos o sangue deles também nas nossas veias. Nós não somos diferentes de ninguém, eles são pessoas como nós. E devem ser respeitados como nós. Por que a gente faz isso? Porque não aprendemos. Aqueles que estão fazendo lá não aprenderam a respeitar os outros. Não é? Então, graças a Deus, nós vimos o apoio que aquele moço recebeu. Graças a Deus. Pelo menos isso aí. Não é tudo. Mas já é um começo. Não é? Então, nós estamos falando aí daquele que fala, muitas vezes, né? Um dia eu estava num estudo do Livro dos Espíritos, lá numa casa que eu trabalhei, e estava uma senhora lá que, no meio do estudo lá, estava uma roda assim, e ela falou assim, e ele então, lendo lá uma parte do Evangelho lá, coisa e tal, ela falou, agora eu sei que quando eu estiver no mundo espiritual, o dia que eu vou falar Senhor, Senhor, e vou me salvar. Eu falei para ela assim, mas Jesus falou que nem todos que dizer Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não adianta falar. Nós temos que falar e praticar. Nós temos que falar e ir lá fazer. Mostrar que... Não precisa nem mostrar que a gente está fazendo, porque Deus sabe o que a gente faz. Né? Ele fala para a gente que não deixa a mão direita ver o que a esquerda está falando. O que a direita está fazendo, a esquerda está vendo. Não precisa. A gente faz sem precisar mostrar. E quando a gente faz e mostra, é porque a gente está querendo outra coisa. A gente está querendo ser visto, está querendo dizer que a gente é bonzinho. E muitas vezes não é nada disso. No tempo de Jesus, quando a gente fala que a pessoa fala demais, ele vai estar batendo a matraca. Tá? Né? O que é essa matraca? É que naquele tempo o pessoal ajudava as pessoas e saía batendo a matraca. A matraca era uma tábua que tem um negócio lá que parece uma... Fica batendo, né? Ele faz assim e aquilo vai batendo. Aquilo é matraca. Então, gente, a gente precisa ter na nossa mente que mais do que serve é chamá-lo de mestre ou senhor se não segue os preceitos. Ele tem que seguir. Eu escrevi um punhado de coisa aqui, mas não estou falando nada do que eu escrevi. Eu até falei esses dias que eu levanto de manhã, quando eu vou fazer uma preleção, fazer qualquer coisa, dar uma aula na escola, eu levanto de manhã, tem um punhado de coisa que vem na cabeça para falar. Aí a minha filha fala para mim, por que o senhor não escreve? Eu não escrevo nada. Aí, quando eu vou preparar as coisas que eu venho aqui, escrevi aqui, mas não falei nada do que eu escrevi. Mas eu vou falar um pouco, sim. Então, tem uma parte aí nessa parte do Evangelho que fala, reconhece-se o cristão por suas obras. E Paulo falava para o Tiago, na epístola dele, no capítulo 2, versículo 17, ele fala, a fé, se não tiver obras, é morta a si mesma, em si mesma. As dificuldades que vivem nossos irmãos nessa fase de transição é muito grande.
falta de trabalho, né? A dificuldade na vida, as doenças que veio em decorrência dessa pandemia que teve aí, que deixou um punhado de coisas, né? Dizimou um punhado de gente. Então, gente, tem uma parte também de coisa que eu até já falei, que Paulo falou: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que eu quero, esse eu continuo fazendo. A gente precisa colocar na nossa cabeça e fazer como teve um apóstolo aí que fazia isso, Francisco de Assis. Ele chegava e quando à noite ele chegava e fazia um relato de tudo aquilo que ele tinha feito durante o dia, para ele não fazer mais no dia seguinte, para ele corrigir o que ele tinha feito. E a gente sabe quem foi Francisco de Assis, né? Então, gente, eu trouxe aqui, vai fazer aí, uma música. É a música do Beto Guedes. Nós vamos ver no fim que ele fala assim: juntar as nossas forças deve fazer o que ele diz. É só juntar as nossas forças e repartir melhor o pão. O Espiritismo veio trazer ao mundo o renovar da nossa consciência, o despertar da nossa consciência. Destruiu a morte e fortaleceu o coração do homem com a chama da esperança na vida eterna. Estamos no limiar de um novo mundo, mas a transição demorará tanto quanto for o tempo necessário que se levará para entender que as mãos devem ser estendidas para que todos tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos de viver e vivendo como irmãos. Gente, tudo isso é para nós pensarmos. É uma beleza, eu fico com o coração batendo mais forte. Vocês não percebem, mas fico. Quando eu vejo a casa cheia de vocês, vocês são os convidados de Deus. Vocês são aqueles que Deus chamou para vir à festa de núpcias. É Jesus que está conosco. Quando ele falou que onde houver 2 ou mais, eu lá estarei. Jesus está aqui. Dentro desta casa está cheio de entidades boas, de espíritos que nós precisamos estar conosco. Que estejam vocês todos com Deus. Bom?